Então, um outro caso aqui que uma moça me disse, foi lá na igreja e falou, pastor Apolo, eu estou vivendo uma vida financeiramente na miséria, eu estou vivendo uma vida de falta dentro de casa. E ela me disse assim, presta atenção no que ela me disse, e não é gente que congrega conosco não, ela congrega em outro ministério e foi lá me contar o testemunho. Ela falou que orou ao Senhor e disse assim, meu Deus, por que eu estou vivendo essa vida de miséria, tanta coisa está dando errado, tanta coisa quebrando, estragando, carro batendo, só prejuízo acontecendo. E aí ela orou ao Senhor e o Senhor fez ela entender na igreja onde ela estava indo. Ela viu que na igreja onde ela estava indo, o que o pastor estava fazendo, a visão do pastor não era para abençoar a igreja, abençoar as pessoas, ensinar a verdade, cuidar da família. O pastor estava com a visão toda material, toda terrena. A visão do pastor era simplesmente de dinheiro, de financeiro, de obras materiais. A visão do pastor era só uma visão de engano. E o Senhor falou com ela, você está sustentando a mentira. O Senhor falou com ela, você está contribuindo. Era uma pessoa que dizimava muito, um dízimo alto e oferta alta, e Deus falou com ela, você está sustentando a mentira. É como se você estivesse financiando o crime, o tráfico, a morte. Quando você deposita o teu dízimo, a tua oferta nesse ministério que está enganando, que não tem cuidado das almas, que não tem trabalho com criança, não tem trabalho de jovem, não tem trabalho com as mulheres, não tem visitas, um trabalho que você não consegue conversar com a liderança, uma igreja que você vai e você não tem vida, você não é abençoado, você não aprende, a palavra não te confronta, a palavra não é uma palavra para melhorar o teu comportamento, você está financiando a mentira. Deus falou com ela, eu não quero que você abençoe, porque você está financiando alguém que não fala pelo meu espírito. Então você tem que tomar muito cuidado, você que está me ouvindo agora, tome muito cuidado onde você vai, quem você abençoa, quem você ajuda, até o ministério aonde você contribui, porque se não é um ministério que tem zelo com a obra do Senhor, que não tem períodos de oração, de intercessão, você não deve abençoar um ministério que não tem produzido vida. A igreja tem que ter vida. Eu estou falando isso aqui da parte do Senhor, e que Deus abençoe, que não venha pessoas na rádio ou na TV, porque no YouTube eu sei que tem, no Face eu tem muitos, e se vier, que você não seja enganado. O ministério, ele tem que ter vida, e você não precisa abençoar uma obra que é mentirosa, enganadora, onde o pastor envergonha as pessoas no altar, fala da vida dos outros no altar. Vocês precisam ser seletos. Toma muito cuidado com gente que você não sabe de onde que veio nem para onde vai. Veste de branco, coloca um avental, algo vermelho, amarelo no pescoço, treme de espiritual, fala línguas estranhas, mas está ali para enganar. Você não aprende nada sobre Deus. Pastor, um ministério que é bom, qual a característica dele? Primeiro, a Bíblia é lida. A Bíblia é lida, porque quando eu leio e permito que você fala, eu estou muito convicto que o que eu estou dizendo não pertence a mim, mas pertence a Deus pela palavra. O ministério que fica só cantando, põe a mão na sua cabeça, vamos expulsar agora, vamos fazer uma oração agora, mas a Bíblia não é lida, é um ministério enganoso, porque a Bíblia tem que ser lida. O que me rege pela a direção do Senhor é a palavra. Ah, Senhor, mas Deus é um só. Não, Deus é um só, mas a forma de servir a Deus tem que ser uma só, baseado pela palavra. Então, quem fala que Deus é um só, ele deveria ler, no mínimo, o Novo Testamento inteiro, para ele entender se ele está vivendo em conformidade com esse Deus. Porque uma coisa para você entender quem é ignorante é aquela pessoa que fala assim, ó, eu já tenho a minha religião, Deus é um só, mas a pessoa não lê nada, não ouve nada da Bíblia e vive gastando o dinheiro dele na droga, no cigarro, na bebida, na prostituição, no adultério, no remédio, porque ele é depressivo e não tem fé no Senhor para viver com um espírito que dá força e precisa de usar remédio para dormir, para levantar, para acordar. A pessoa se diz religioso, mas ele é violento, ele é sem educação com a esposa, ele é atrevido com os filhos, e ele diz, Deus é um só, e vai na igreja. Seja na católica, seja na igreja evangélica, ele é frequentador, mas ele é violento, ele é mal pagador,
Você entende? Então, ele acha que está servindo ao Senhor, mas ele não sabe nem para onde que ele está indo. Porque Deus ele não é. Porque para Deus ser um só, eu tenho que ter conhecimento do que Deus pede. E o que Deus pede está escrito dentro da Bíblia, está escrito nesse livro. Então, tem que ler. É por isso que eu venho aqui para você, no programa Praticar a Verdade. Tem que ler e tem que entender para que você possa praticar o que é certo. Então, essa mulher, ela disse, o Senhor falou com ela, não financie o ministério de engano, não ajude uma obra de engano. É uma obra que só pensa em construir, só quer construir templo, não trata bem as pessoas, você não consegue conversar com o pastor, não tem outros pastores, o pessoal só pensa em fazer campanha, passa 2, 3 envelopes num culto, está sugando a tua alma e você não recebe o Espírito, não recebe o calor humano. Toma cuidado com isso e com essas formas de enganação. Deus precisa da obra, precisa do dinheiro? Precisa. Não tem como. Eu, como pastor, eu preciso de aluguel, eu preciso de dinheiro para pagar aluguel. Eu preciso de despesa para mim pagar 5 mil de aluguel. Eu preciso de dinheiro para pagar a programação. Eu preciso de dinheiro para colocar o combustível no carro, na moto e visitar presídio, ir para o hospital, ir para as casas, fazer culto na praça. Eu preciso de tempo e aí eu preciso de dinheiro para alimentar a minha família, para mim ficar na igreja, onde eu atendo muitos de vocês na igreja toda semana. Eu preciso de tempo para mim ficar no telefone, então eu preciso de recurso para sustentar, para pagar uma conta, para me atender vocês. Isso é indispensável e isso é necessário. Mas o ministério que só vive à base disso e o pastor que só vive à base de regalias, mas não produz vida, você tem que aprender a discernir. E eu quero orar para que você receba o discernimento, para que você não seja enganado, para que a igreja onde você vai tenha vida. Pastor Apolo, mas não tem nenhuma igreja assim perto de casa. Então pega um Uber, divide agora, o Uber que já é barato, divide com alguém, ainda que você venha 1 ou 2 vezes no mês, mas frequenta um ministério que tenha vida e paz e que vai ser útil para a tua vida. Um ministério que fala sobre batismo, um ministério que fala sobre ceia, um ministério que trabalha sobre orientação, sobre pecado, sobre o que conduz ao céu, o que conduz ao inferno, um ministério que crê nos dons espirituais, um ministério que tenha leitura da Bíblia, como eu leio todo domingo, 9 horas da manhã. Eu leio um capítulo na frente de todo mundo e pergunto, tem alguma dúvida? Você entendeu, não entendeu, quer perguntar alguma coisa? Porque eu fui chamado para anunciar o Evangelho e eu quero que as pessoas cresçam, que elas sejam melhores do que eu na palavra, melhores do que eu na oração. Eu preciso de gente do meu lado que é melhor do que eu em recurso financeiro. Eu preciso de pessoas que são excelentes, melhores do que eu. Aí sim, quando eu tiver gente melhor do que eu, me seguindo como líder, como pastor, aí eu sei que a bênção do Senhor está sobre a minha vida, como eu tenho na igreja, graças a Deus, pessoas que são melhores do que eu em muitas coisas e eu louvo ao Senhor pela vida delas que estão lá. Então este é o ministério, que é um ministério excelente para você congregar e permanecer. Amém? E eu convido vocês, venha estar, se você não tem ministério, porque se você tem, honra o seu pastor e respeita ele. Se não, venha estar conosco sexta-feira, 7h30, é os dias de culto, sexta-feira, 7h30, toda quinta-feira às 14 horas eu ministro a mensagem das 14 até às 15 horas no tempo da salvação e o Senhor está me dando direção para orar muito em favor de cura na quinta-feira às 14 horas, toda quinta-feira às 14 horas. Domingo, 8h30 da manhã, domingo às 19 horas, segunda-feira, 7 horas da noite, eu ministro um período de oração em favor das pessoas. E nós temos o trabalho com as mulheres na primeira e na terceira terça-feira do mês. Para maiores informações, eu sempre digo, me manda o seu WhatsApp e me peça para adicionar você no grupo da igreja, porque todo dia você vai estar sabendo dos trabalhos da igreja para que você possa comparecer. Amém?